Buscai a sabedoria, pois ela vale mais do que ouro e rubis. A sabedoria estava com Deus desde o princípio, e sem ela, nada do que se fez seria feito. Mas o que é sabedoria? Qual a diferença entre sabedoria e inteligência? A sabedoria é quando você é uma criança, um neném, e você começa a fazer toda uma jornada física, espiritual, mental, para fazer esses dois pezinhos ficar de pé e andar. E nesse meio tempo, você cai de boca, você cai de lado, você cai de bunda, mas em algum momento você começa a andar. Começa a entender o corredor da sua casa, as escadas que você desce, as ruas que você sobe, as portas que você abre. E você começa a entender que você não precisa ficar raciocinando de uma forma bruta para chegar aonde você quer. Através do hábito, uma pessoa que sabe dirigir, ela está ali, ela sabe que o momento ela sente, que chega o momento de trocar a marcha, ela sente como ela tem que apertar a embreagem, o acelerador, o freio, ela sente aquele volante, ela sente o carro, ela sente as pessoas que estão dentro. E todo mundo dentro daquele carro afeta ela naquele momento. E com melhor ela sabe usar a sabedoria, com mais tranquilidade ela vai chegar no destino. Porque nessa vida todos somos motoristas dos nossos corpos. E quando a gente quer chegar muito rápido na praia e começa a cortar todo mundo, e começa a desrespeitar uma leizinha aqui, uma leizinha ali, bate o carro, você descobriria, se você tivesse sobrevivido, que você ia chegar só uns 10 minutos mais cedo. Buscar a sabedoria, porque a sabedoria vale mais do que ouro e rubi. A sabedoria estava com Deus desde o princípio, e sem ela, nada do que se fez se faria. Certa vez, Sócrates foi até o oráculo de Delfos, que todos diziam ser o mais sábio de todos os oráculos. Ali qualquer coisa, qualquer informação sairia dali. Sócrates entrou naquele lugar, encontrou a profetisa e ela perguntou: o que você quer, meu caro Sócrates? E ela respondeu, e Sócrates respondeu: eu queria saber o que é sabedoria. E aí o oráculo de Delfos perguntou para ele assim: mas me fala, o que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Buscai a sabedoria, pois a sabedoria vale mais do que ouro e rubi. Sem ela, nada do que Deus fez se faria, porque ela estava com Deus desde o princípio. Sócrates, então, vai até o oráculo de Delfos com a curiosidade
de entender mais sobre a sabedoria, saber o que é um homem sábio. O oráculo de Delfos lhe pergunta: o que você sabe? E Sócrates lhe responde: só sei que nada sei. Como fogos de artifício no mundo espiritual, palmas de anjos e até de Deus, que tocou naquele oráculo, que em frenesi gritou aos cantos, numa suave melodia: salvem Sócrates, o homem mais sábio do mundo, que admite que nada sabe. Ali fora, se eu sair agora, eu vou encontrar um monte de papel, de lixo. Aqui é uma rua onde todo mundo tem casa bonita, mas a porta é um lixo. A maioria das pessoas, não é todo mundo, a maioria das pessoas não sai para limpar a sua própria porta. E as pessoas estão preocupadas quando que vão viajar para Marte. Muito provavelmente essas pessoas que vão para Marte vão passar ali uns anos dentro do... para ir e para voltar, é um risco gigantesco, não vão poder ser resgatadas. E elas vão deixar de pisar nesse chão, de respirar esse ar, de plantar uma flor, de tirar um papel no chão, do chão, e jogar no lugar certo. Sete anéis para os anões, sempre em busca de pedras preciosas, de tesouros. 9 anões, 9 anéis para os homens, fadados ao eterno sono. E 3 anéis para os elfos, sempre afastados na sua espiritualidade. E um anel para todos dominar. E na escuridão de Mordor, todos aprisionar. São trecho do Senhor dos Anéis, as alianças que são feitas entre homens e Deus, que aprisiona todo mundo e está levando esse mundo nessa direção. Porque aquele que domina os livros religiosos de todas as religiões querem poder, 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 poder. Um anel do Senhor dos Anéis, ele é escrito em língua élfica. Eu não lembro muito bem essa sequência, mas eu sei o porquê, entendeu? Mas ele é escrito em língua élfica, linguagem élfica, né? Tipo estilo élfico, né? Mas com a magia de Mordor. Então, vamos supor, os irmãos Grimm foram aqueles irmãos que recolheram todas essas histórias famosas que nós conhecemos hoje, Branca de Neve, né? Chapeuzinho Vermelho, essas histórias, um monte desses contos, não todos, mas muitos desses contos infantis, né? Ali é um anel, ali tem o medo e a superação, o medo e a superação. Todas essas histórias são histórias alquímicas, onde nós temos que transformar o chumbo do medo do caminho da Chapeuzinho Vermelho em ouro, quebrar os espelhos mágicos das rainhas más, acordar, dar o beijo
na princesa para que ela acorde de seu eterno sono. Então são caminhos de superação. A Branca de Neve, a madrasta tá com inveja, manda o caçador levar lá na floresta para matar. O caçador vê beleza nela, vê a bondade dela e desiste. Ela foge pra floresta e lá ela tem muito medo. Ela ali naquela sombra, se você assistiu o desenho, o Walt Disney fez isso muito bem, retratou muito bem. Todas aquelas árvores, elas se transformam em monstros. O nosso medo, ele cria coisas, né? Então pensamentos geram sentimentos e emoções fazem tudo isso vibrar. Do jeito que a gente está vibrando a gente age, do jeito que a gente age a gente cria a nossa realidade. Então no medo ela criou pânico. No outro dia, eu assisti pelo desenho do Walt Disney lá de 1940, sem cancelamento, sem essas coisas, você vai ver que ela só vê mesmo bichinhos bonitinhos, árvores lindas. E essa mesma história é um exercício, um ritual, um dos primeiros rituais que brilha no livro do Paulo Coelho, que é um mago, um alquimista, um bruxo, um profeta, um poeta, depende da religião, tem um nome. Se você ler o livro de Samuel com atenção e com o coração aberto, você vai ver que os nomes mudam. Ele era um vidente naquela época, e hoje os videntes são apedrejados, né? E o vidente é um profeta, ele viu longe o futuro, e o profeta profetiza o futuro, só muda o nome. Se você ler o livro, essas coisas com mais carinho, com mais calma, ler e reler, que é onde eu queria chegar com você. Ler e reler, o hábito. Um bom livro, uma boa história, ela é contada várias vezes, de formas diferentes. Existe um mito que existe, o herói de mil faces, né? Que existe um arquétipo do herói e normalmente ele segue mais ou menos esse mesmo caminho, né? Então ele sente que algo chama ele e ele começa a buscar esse algo. Quando ele encontra esse algo, normalmente ele quer desistir, o algo fala: vem, te enfia numa clínica de habilitação para você aprender um tempo aí, mata os pais do Harry, bom, essas coisas, né? Clark Kent descobre que existe uma nave espacial escondida no celeiro, um pendrive. E aí ele vai nesse caminho de descoberta. Se você pegar, bom, vamos explicar o Homem de Aço, que ninguém entendeu, né? Vínhamos de uma fase muito Batman Cavaleiro das Trevas, estávamos esperando um pouco daquilo, mas iam fazer um filme de Superman e o Nolan disse que não teria Superman na trilogia do Batman, que era muito humana. Mas eles perceberam que teriam que continuar um Superman mais humano. Esse Superman novo é mais quadrinhos, vocês assistam, tá? Então, aí Cavill e depois tem outro Superman, certo? Esse é mais quadrinhos, mais desenho animado, esse é mais humano. E ali, quando o Clark descobre quem ele tá há anos ali descobrindo, ele descobre que é médium, né? No mundo real, assim, alguma coisa, descobre que é mutante, sabe? Que faz coisas. Ou até um grande empreendedor, para trazer mais para o mundo físico também, um cientista, um poeta, um músico, descobre que ele tem muito talento, e de repente quando ele tem a oportunidade de colocar aquela roupa, aquilo naquele momento é só uma fantasia. Aquele povo que está batendo nele, bate há muito mais tempo do que ele, mas ele vai criando sabedoria e lá no final ele vence. E todos os filmes dessas trilogias tem meio esse mesmo sobe e desce. Buscar a sabedoria, pois a sabedoria vale mais do que ouro e do rubi. A sabedoria estava com Deus desde o princípio. Em algum momento, o sistema entende que isso funciona.
E ele percebe que este rapazinho, Jesus, o Clark Kent, essas coisas, eles vão lá sempre se matar pelos próprios ideais. Então o sistema, ele solta. As coisas estão todas aí. A Bíblia é um códice que te mandem pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Paulo fala, eu fui pra lá, fui pra cá, vim pra cá, né? Isso quer dizer, se você vê o que Paulo foi muito para Damasco, vai dar uma olhada na Bíblia, ou pesquisa no Google, hoje isso facilita tudo. Bíblia online, um site show. Pesquisa no Google tudo que tem de Damasco, o que aconteceu em Damasco na Bíblia. Um exemplo. Para o andar se faz presente sem precisar chamar. Proteção não faz barulho, ninguém sabe chegar. Como coberto. Pera aí, pessoal, que eu já volto. Conhece teu cheiro. Aqui, pronto. Não quero editar. Então, se você ficou esses minutos, Terra Santa, né? A Bíblia. Infelizmente, eu estou aqui em momento de reforma. Eu fui buscar. Eu comecei a arrumar tudo isso aqui para falar de outro tema. Mas aí eu juntei uma coisa com outra e vamos fazendo isso aqui, vamos conversando. A Bíblia, ela é um códice para os ateus. Vamos aí, vamos explicando a Bíblia desde o começo. Por que ela é tão importante? Primeiro, seu papai, que provavelmente era mais cristão, te ensinou o Pai Nosso e te mostrou um cristianismo. Você cresce no mundo de coelhinhos da Páscoa e Papais Noé, essas coisas, você vai descobrindo que essas coisas não existem lá na frente. E aí de repente você não vive num mundo que te apresenta Deus ali, no dia a dia. É sempre o material e muito pouco espiritual. O nosso mundo é assim, vamos olhar com realidade, nosso mundo é assim. Pelo menos boa parte dele. E aí, o que acontece? Chega ali na frente, você começa a encontrar religiosos que ficam forçando para você a religião deles. Isso cansa. Alguém da sua família fala que eles não prestam, tudo, e aí na frente você encontra um ateu que, sei lá... Vamos supor, você encontra um Iron Maiden da vida, que canta 666, The Number of the Beast, que canta 666, o número da besta, Fear of the Dark, o medo do escuro. E você não percebe, você não vai na história do Bruce Dickinson entender que é um cara super espiritual, um cara super inteligente. Aqueles Bruce, não só o Bruce Dickinson, né, mas todos os caras do Iron Maiden, inclusive o Steve Harris, né, que compõe muitas das músicas, né. E aí o que acontece? O baixista. E aí o que acontece? Você não percebe que ele está falando exatamente sobre vencer o medo do escuro. Quando o Michael Jackson fez o Clip Thriller, tudo do Michael Jackson era sobre ressignificação. Era sobre mostrar a criança interna. E aí o sistema precisou destruir ele, porque quando você cancela um cara, velho, pra ele se... Naquela época, pelo menos, né? Porque naquela época, não... quando esse cancelamento acontecia, as pessoas não estavam preparadas. Entendeu? Hoje nós estamos vendo, então é só você se preparar e começar a sair desse mundo. Esse mundo, ele tenta esse sistema, ele é articulado, existem pessoas em cima que controlam peças, né, para levar a população para aqui ou para ali, né? E aí o que acontece? As leis estão aí para isso, né? A gente poderia viver só no amarás ao Senhor seu Deus e acima de todas as coisas para o seu próximo como a ti mesmo, mas precisamos de um monte de leis com incisos, isso assim, porque sempre beneficia um, prejudica o outro. E a Bíblia é um códice. E quando você pega ela, você olhando pelo olhar simbólico, então ela serve da base
da civilização até o cara mais top de linha, entendeu? O cara mais base, ele vai ver só uma terra sem forma e vazia. E o cara que sobe um pouco mais para cima, Deus diz: haja luz. Mas para isso, buscar sabedoria, pois a sabedoria vale mais do que ouro e rubis. Sem ela, nada poderia ser criado. E ela estava com Deus desde o princípio. E aí você pega, com um olhar mais assim, você percebe que em Gênesis 1, para um povo muito antigo, eles colocaram numa ordem toda a criação muito semelhante do que a ciência já descobriu. Existe um haja luz, um Big Bang, talvez uma coisa mais aqui, outra mais aqui, ali tem, sim, 3.000 anos para trás, 6.000 anos para trás, que essa Torá foi criada. Vamos dar um desconto? Vamos dar uma liberdade poética para Deus?